Obrigado, Leandro. Paz do Senhor, irmãos. Privilégio estar com vocês no segundo dia de conferência da 17ª conferência. Ontem eu errei. Errei feio por 10 conferências, né? Fiquei no prejuízo. Mas é uma grande alegria mesmo poder estar com vocês, mais uma vez na igreja, mais uma vez para uma conferência e no segundo dia de festa. Aliás, ontem festa dupla, né? Tivemos aí bolo, parabéns, e a irmã Ana Luísa aí completando mais uma primavera. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu sou apaixonado pelo trabalho com crianças. Pode não parecer, mas o meu primeiro ministério foi com crianças, antes de ir para o seminário. Eu trabalhei com essa turminha, dessa idade mesmo, aí cantei muito, meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou da APEC, eu usei muito material da APEC, que ao longo dos anos tem feito um trabalho maravilhoso, excelente, com as crianças da nossa nação e, diga-se de passagem, com as crianças dos segmentos minoritários. Eles têm um trabalho com as crianças indígenas também, que enche muito também o meu coração. Depois deste trabalho na igreja, eu fui para o seminário, estudei na Missão Novas Tribos do Brasil, lá no sul de Minas. Estou hospedado hoje na base da missão aqui em Anápolis. O irmão Ademir está comigo aqui, é o meu hospedeiro nesses dias, bênção de Deus. E tem sido assim, uma grande alegria estar nessa caminhada junto com o Senhor, tendo Ele me abençoado e abençoado aqueles que têm caminhado aí comigo como instrumentos vivos em suas mãos. É um privilégio muito grande mesmo. Irmãos, é como o pastor Ricardo falou, nós somos fruto de tudo isso que vocês fazem aqui. A sua oração é muito importante. Eu me recordo quando eu morava lá na divisa do Brasil com a Colômbia, um lugar perigosíssimo, por conta da questão política, mas os perigos naturais estavam ali também, né? Caminhando na mata, às vezes com os indígenas, para poder ter oportunidades de evangelização. E quantas vezes eu tive, né, ali no meio da selva, os perigos das cobras, dos paus caindo lá de 30 metros de altura no meio daquela mata lá das árvores, a gente chamava de macaco, né? Se um pau daquele de 30 metros de altura cai na cabeça da gente, já era. Mas Deus nos livrou todas as vezes, porque haviam pessoas orando por proteção, havia pessoas orando por provisão do Senhor em todos os sentidos. Então, muito obrigado mais uma vez por você participar dessa caminhada conosco aí, para a glória do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Efésios, no capítulo 1. Nós vamos ler hoje do versículo 13 até o versículo 19. Efésios, capítulo 1, do verso 13 até o verso 19. Você pode ficar sentado como está. Só me acompanhe, por favor, na leitura da palavra em reverência ao nosso Deus. Efésios capítulo 1, do verso 13 ao verso 19, nos diz assim a palavra: Nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Por isso também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus que há entre vós, e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a atuação da força do seu poder
só até aí. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Nosso Deus, nós glorificamos seu nome mais uma vez nesta noite. Te agradecemos, Pai, por tudo que nós já vimos e ouvimos nessa conferência, pelo louvor entoado ao Senhor nesta noite, culto ao Senhor. Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem levantado homens e mulheres a partir desta igreja para que a sua obra seja feita em tantos locais, Pai. Nós te louvamos pelas congregações, pelos missionários no interior, ó Deus, nos trabalhos urbanos, rurais, multiculturais, transculturais. Deus, em nome de Jesus, continua levantando vidas, sustentando essas vidas a partir desta igreja aqui em Anápolis, Pai, em nome de Jesus, para a Tua glória, para que novas igrejas sejam plantadas, para que mais vidas sejam alcançadas para o Teu louvor. Ó Deus, em locais que nem eu, nem nenhum de nós aqui neste culto, neste ajuntamento, de repente colocaremos os nossos pés, mas a Tua igreja estará ali. Estará, ó Deus, servindo ao Senhor, estará ali honrando o Teu nome, alegrando o Teu coração, porque é para isso que nós vivemos, Senhor. Queremos alegrar o Teu coração, queremos Te servir e alcançar almas para a Tua glória. É a minha oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é um desafio falar sobre este trecho, principalmente neste livro, né? Um livro com duas divisões muito importantes. Uma delas, muito doutrinária, né? O apóstolo Paulo, quando escreve aqui, ali para os irmãos da igreja em Éfeso, ele está aqui falando sobre vida prática em Cristo, e está falando sobre a caminhada deles também com o Senhor, principalmente para alguns ali mais novos na fé. E aqui neste trechinho aqui de Efésios capítulo 1, Paulo, ao escrever, estava aprisionado, né, chamado aqui Efésios de uma das cartas da prisão, estava preso em Roma, né, e o texto aqui, a partir do versículo 15, deixa de alguma forma a entender que ele não conhecia os irmãos daquela igreja pessoalmente, mas não dá para se falar com certeza sobre isso, porque Paulo viveu mais de 3 anos ali em Éfeso. Alguns comentaristas dizem que por conta de versículos como o versículo 15, desta incerteza, que talvez Paulo nem tenha escrito esta carta diretamente para Éfeso, ou para os irmãos ali em Éfeso, né, que teria sido uma carta que fosse como que uma circular e que atendesse ali outras igrejas em outras cidades. Há sugestões, por exemplo, sobre essa carta, de que Paulo poderia estar recebendo informações de alguém acerca do que estava acontecendo ali em Éfeso, e por isso, então, ele escreveu diretamente ali para os Efésios. Estava lendo esses dias e procurando entender como a igreja surgiu ali, e é possível que os primeiros convertidos ali em Éfeso tenha sido na segunda viagem missionária, a partir do trabalho aí de Priscila e Áquila. Então Paulo escreve essa carta, faz essa divisão, é uma divisão doutrinária, é uma divisão prática que fala sobre a vida de fé em Cristo Jesus, fala para um grupo de pessoas que estava numa cidade muito importante. Éfeso era a terceira cidade mais importante daquela região, daquele império, depois de Roma e de Alexandria. Haviam ali cerca de 500 mil pessoas naquela cidade, um dos principais centros urbanos daquele império, um dos melhores comércios. Havia um porto muito importante ali que, da sua navegação, eles conseguiriam ir, por exemplo, na direção ali do mar Egeu. A cidade também, por conta desta mistura de culturas, era um local, um centro com diversas práticas de magia, diversas práticas de sincretismo religioso. Havia um culto ali a uma deusa chamada Diana. Diana é o nome dela para os romanos, né? Em algumas traduções você vai ver aí Artemis ou Ártemis, que é o nome dela em grego, além de outros deuses. Então, uma cidade importante, com muita gente, com muitas culturas, mas também com muitos problemas naqueles dias. E acreditava-se que esta deusa, Artemis ou Diana, né, como está aí na maioria das traduções, podia proteger os moradores daquela cidade, os habitantes ali de Éfeso, dos ataques malignos, dos ataques demoníacos. A igreja do Senhor foi plantada
neste contexto ali em Éfeso. E nos dizem aí os mais estudados, os estudiosos, os comentaristas, que foi plantada com muito zelo, que foi plantada com muito amor e foi plantada com excelentes estratégias missionárias para que não só a cidade ali na Ásia, em Éfeso, fosse alcançada, mas também as cidades em derredor, naquele contexto todo ali onde eles tinham acesso. Em Atos 20, depois você lê lá, a gente não vai abrir, a fala, né, que ali tinham os judeus, ali tinham os gentios, em algum momento em Atos fala que Paulo também pregava ali para os gregos, então tinha muitas culturas, era uma igreja multicultural, com um ensino sistemático a partir ali de Paulo e dos discípulos naqueles dias, né? Um trabalho feito de casa em casa, por exemplo, e é o trabalho que eu mais gosto de fazer, um trabalho bonito, e vendo aí o trabalho e ouvindo falar sobre o trabalho ali entre os quilombolas, os calungas, né? É esse trabalho. Já me falaram que quando eu for lá eu vou ter que passar pelo pula-pula, né? Que o pula-pula você vai visitando as casas que estão ali, parece-me que as margens dos rios ou do rio que tem naquela região é um local mais difícil, mas é um local mais aprazível para se passar. Cansa-se muito e até parece-me que nós vamos voltar de carro, né? Essa aí é a palavra que eu ouvi ontem, né? E aqui o missionário que trabalha no meio da selva com os indígenas já não tem todo esse pique mais, eu não estou mais lá. Agora eu moro na cidade, eu só vou lá e volto, né? Mas é um dos trabalhos assim que mais impressionam a gente, porque tem desafios locais, tem desafios circunstanciais, tem desafios geográficos, tem desafios de provisão. Meus irmãos, uma viagem dessa gasta dinheiro, e não é qualquer um que quer investir a sua vida para estar num canto como aquele, ali onde os irmãos têm atuado, têm trabalhado. A pregação também era pública. Diz a palavra em Atos também que, inclusive, Paulo usava a escola de Tirano para fazer essa pregação, ou seja, ele estava em todos os cantos, em todos os lugares, sem perder nenhuma oportunidade sequer, para que o evangelho do Senhor Jesus fosse pregado, fosse conhecido em meio àquela cidade, naquela região. E a igreja, então, nasceu tão forte em Éfeso, que abalou o comércio dos ídolos na região, criando um tumulto ali a partir de um sujeito chamado Demétrio, que não é aquele discípulo. A Bíblia fala de 2 Demétrios. Um era um discípulo, né? Esse aqui não, era um ourives, um artesão, né, que fabricava estátuas de prata, né, para vender, era um adorador da Diana. Então esse camarada, assim como outros, ganhavam muito dinheiro, mas como a igreja cresceu, esse negócio então atrapalhou o comércio do Demétrio e de tantos outros. Quando eu estive entre os indígenas Paracanã, lá no Pará, por quase um ano, eu acho, bem menos de um ano, nós ensinávamos os indígenas a contarem dinheiro, né, porque ali o comércio de mogno é muito forte, né, e aí eles eram muito enganados, porque os madeireiros iam lá comprar os mognos, pagava-se por metro cúbico, então você via aqueles caminhões enormes em cima das balsas, com aqueles troncos assim, gigantescos, né, que eles vendiam ali a preço de banana, para depois essa turma vender o mogno para a Europa aí a preço de ouro, né, e algumas vezes a gente estava na aldeia, e os indígenas chegavam ali com maços de dinheiro nas mãos, felizes da vida, achando que eles estavam com muito dinheiro. Quando você olhava, era tudo nota de R$5, de R$10, né? Eles eram bastante enganados. Então nós começamos a ensinar os indígenas a contar dinheiro, o que era o dinheiro, né? Como funcionava, né, aquilo ali. E aí nós começamos a ter problema agora com os madeireiros, né? Porque os indígenas estão espertos, agora eles sabem o que é uma nota de R$50, né? A onça, agora ele sabe o que é uma nota de R$5. Certa vez, nós estávamos tomando banho no rio, e chegou um barco regateiro. Regateiros são barcos ou regatões, né, de pessoas que vendem alguns tipos de produto que não tem ali naquela região, então eles passam de aldeia em aldeia vendendo. E aí uma indígena queria comprar uma roupa íntima, né, uma calcinha.
E aí aquele moço mostrou, né, e ela escolheu uma daquelas calcinhas ali, né, e gostou, e tirou R$50 e foi pagar. O regateiro abriu aquele olho assim, tipo assim, uau, ela tem R$50, essas roupas simples que você compra aí a 5, sei lá, menos do que isso, não sei. E aí ela olhou para ele e falou assim, é pouco, né? Espera aí que eu vou lá buscar mais. Ele não falou nada, saiu correndo, foi lá, pegou mais dinheiro e entregou para esse cara. Ele deve ter vendido ali por pelo menos uns R$100, um troço que não valia 10. Então é assim que acontece. Quando você ensina, né, quando o evangelho chega e que você prepara a turma, então os inimigos do rei não vão gostar. Era o caso aqui de Demétrios. Meus irmãos, a intenção de Paulo a escrever esta carta ali para os irmãos em Éfeso, para os irmãos da igreja em Éfeso, era afirmar a identidade em Cristo, pois ela estava inserida neste contexto complexo de escuridão, dominado pela idolatria e pelo pecado. Estudando um pouco mais essa carta, você vai perceber que Paulo ele vai trocando os pronomes pessoais ou os pronomes possessivos. Ele começa a falar usando um pronome possessivo, mais para frente ele muda para um pronome pessoal, a primeira pessoa do plural, que ele chama de nós, e aqui quando ele fala sobre nós, ele está falando dele e os dos da sua nação, que eram os judeus, e mais adiante ele vai trocar então agora para a primeira pessoa, a segunda pessoa, do plural, ele fala em vós e está incluindo não só a ele, como seus irmãos judeus, todos eles crentes, mas também agora os gentios e quaisquer outras culturas que estavam inseridas ali naquele contexto. E mais para frente ainda, então ele pega e junta todo mundo. Ele não vai falar só sobre vós, ele não vai falar só sobre nós, ele vai falar sobre nosso e nossa. Pronome não é mais pessoal, é um pronome possessivo. E dali ele está falando da igreja do Senhor. Ele está juntando todo mundo no mesmo grupo. Todos nós aqui somos a igreja do Senhor. E ele então refere-se ali aos judeus, aos gregos, a todas as demais culturas, a ele próprio naquele contexto. Vejam bem, todos nós já recebemos a graça salvadora do nosso Deus. A graça salvadora do nosso Deus, um dia, meus irmãos, nos alcançou, como alcançou o povo ali na cidade de Éfeso. Nós já conhecemos a verdade. E nós sabemos como nós conhecemos a verdade. Eu não sei se eu já falei aqui em alguns dos momentos que eu estive com os irmãos, mas eu fui alcançado por uma criança. Talvez é por isso que eu gosto do trabalho infantil, né? Fui alcançado por uma criança. Um menino de 12 anos falou de Jesus para mim. Hoje ele mora em Brasília. Tive o privilégio de fazer o casamento dele. Muito crente. Continua missionário onde ele está. Porque Deus quer usar os nossos dons, os nossos talentos, as nossas habilidades, onde nós estamos inseridos, quer seja aqui em Jardim Village, quer seja em toda a grande Anápolis, ou Goiânia, ou Goiás, Brasil, mundo, até os confins da terra. E esse menino acordava de madrugada todas as vezes que eu passava pela manhã para poder ir para o quartel. Só eu, 4h30, 5 da manhã, passando na rua, no bairro, calçamento, coturno, que é a bota dos soldados, passando aquele barulhão. Um dia ele ouviu e prestou atenção naquilo e só acordou. Nos outros dias ele passou a abrir a janela. Nos outros dias ele passou a me esperar na volta do quartel e queria entender como que era aquele negócio de quartel. Nos próximos, na madrugada, ele acordava, abria a janela, me dava bom dia. E assim, meus irmãos, ele foi usando uma estratégia para poder me falar de Jesus. E assim eu estou aqui hoje, porque uma criança pregou para mim, né? Deus usa os improváveis. Deus quer usar a sua vida em quaisquer circunstâncias que você estiver. Deus usa aquele que nós menos imaginamos que Ele vai usar. É este que Deus usa. Meu irmão, minha irmã, Deus quer usar a sua vida aqui em Anápolis e até os confins da terra para a glória dele. Pense nisso. Não perca tempo. Não titubeie,
Como dizia um pastor amigo lá de Vitória, Espírito Santo, de onde eu sou, nós não podemos perder a boa na caminhada com o Senhor Deus. Todas as oportunidades são oportunidades de nós testemunharmos. Uber, eu não perco uma. Não perco. Quando eu perco, pelo menos no final eu falo, olha, que o Senhor Jesus te abençoe. Eu não falo nem Deus não, porque tem tanto Deus por aí, né, que o cara pode escolher um deles lá e falar, esse aqui que eu vou pegar. É o Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe. E assim nós vamos fazendo o nome do Senhor Deus ser conhecido entre as nações. Nós já fomos alcançados, nós já conhecemos e nós já possuímos essa verdade. Mas, meus irmãos, o que dizer sobre os mais de 7.000 povos, que são cerca de 2 bilhões de pessoas hoje, espalhadas aí no nosso planeta, que pouco ou nada ouviram sobre o Evangelho? O que nós fazemos aqui a partir da Igreja Batista Nacional é uma gota no oceano, e Deus nos chama para fazer muito mais. Eu não tenho condições, mas o Senhor dá condições. Eu não posso, mas o Senhor capacita para fazer. Como eu vou fazer? Pede ajuda, ore ao Senhor, peça uma estratégia ao Senhor, mas não perca a oportunidade de falar sobre o Evangelho para ninguém, para ninguém. E aqui a palavra de Deus, este trecho, em Efésios capítulo 1, vai mostrar o processo de Deus de alcance de uma nação. E o processo de Deus para alcançar uma vida, para alcançar uma nação, quantas pessoas que sejam, meus irmãos, é muito simples. É muito simples. Ele me usa para dizer quem eu era, eu falo para as pessoas quem eu era e quem é Jesus, só isso. E o que Jesus fez na minha vida. É simples. Nós é quem complicamos um pouco às vezes. Nós é que misturamos um pouco as coisas e achamos que nós não podemos, que nós não conseguimos. Mas nós conseguimos sim. Eu era o sujeito mais tímido que vocês podem imaginar, possam imaginar. Tímido mesmo, ainda sou, muito tímido. Mas Deus já venceu muito isso na minha vida. A primeira vez que eu fui para frente da minha igreja para fazer um anúncio, porque eu fui pego a laço, eu era vice-presidente do grupo de jovens da igreja, e o presidente me achou na escada subindo para o templo, falou bem assim, toma aqui, Schmidel, vai lá e anuncia isso, porque eu não posso fazer, eu estou indo para outra igreja para divulgar o evento. Mas nada, você é o vice, vai lá e faça. Os meus pais na fé, que são os pais do menino, de 12 anos que me alcançou, sentavam bem na frente da igreja, e a minha mãe na fé sempre carregava uma câmera, antigamente não tinha celular, tirava foto de tudo, o vento balançou a árvore, ela creu, foto. Quando ela me viu lá na frente, mais que depressa ela puxou a máquina da bolsa dela, e aí eu fui chamado para fazer o anúncio. Parecia granizo caindo em telhado de zinco, o papel fazia um barulhão, tec, 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 tec. Lá do fundo, a igreja era grande, o pessoal ouvia de tão nervoso, até hoje eu não sei o que eu falei. Eu falei, mas eu não sei o que saiu. E cá estou eu hoje, o tímido que Deus quer usar, um improvável para a glória dele. Deus usa os improváveis. O processo de Deus para alcançar uma vida, para alcançar as nações é simples. E aqui Paulo vai nos ajudar a entender as etapas pelas quais os habitantes da cidade de Éfeso, ali os judeus, gentios, etc., passaram para que eles fossem resgatados. Nós começamos a ler aí no versículo 13, que para mim é o versículo que mais chama a atenção, porque é o versículo que fala sobre como Deus alcança, o que acontece e quem nós passamos a ser a partir desse alcance de Deus. Vai dizer ali o versículo 13, que eles ouviram, o povo da cidade de Éfeso ouviu e creu no Evangelho. O povo ouviu, entendeu e creu, eles receberam a palavra da verdade. Tendo ouvido a mensagem de salvação, entregaram-se ao Senhor Jesus Cristo num ato decisivo de fé, que foi o que você e eu fizemos um dia. Ainda que você não tenha levantado a mão num culto, mas entendeu o plano de salvação. Eu não levantei, eu precisei conversar com o pastor depois, porque eu era tímido. Fui num culto de quarta-feira, marquei um gabinete, falei, pastor, aconteceu um negócio comigo no culto domingo, contei para ele me abraçou e falou, bem-vindo, meu irmão em Cristo Jesus. Eu não levantei a mão. Talvez você não tenha levantado a mão.
mas Deus alcançou seu coração, como Ele fez aqui na cidade de Éfeso, e a gente precisa fazer jus a isso que o Senhor Jesus um dia fez nas nossas vidas, um ato decisivo de fé. Pregadores levaram essa mensagem até ali a cidade de Éfeso, anunciaram a palavra da verdade, as verdades de Deus, verdades que resgatou aquela turma de um mundo horrível, tenebroso em que eles viviam, na prática de idolatria, e deles mesmos, na sua autoconfiança, na sua talvez autossuficiência. Esses pregadores, eles anunciaram aquilo que nós bem sabemos o que é, as boas novas de salvação, meus irmãos. E o cristianismo, ele é, por excelência, a boa nova da salvação. Nós somos estes. Esta é a igreja do Senhor, cristã, que foi salva, lavada, redimida pelo sangue do Cordeiro, o Senhor Jesus. É a mensagem de amor e a mensagem de graça do Senhor Jesus. A evangelização não depende de mim, depende do Espírito Santo de Deus, depende do que nós vamos falar e as pessoas vão ouvir, mas para que elas possam ouvir tem que ter a ação do Espírito Santo de Deus, certo? Então, a evangelização depende tanto do ouvir, da clara exposição da pregação das verdades de Deus, quanto da ação do Espírito Santo no coração do ouvinte, da pessoa com a qual você está conversando, com a qual você está ali junto e está evangelizando. Então, por isso, ao acordar pela manhã, ore ao Senhor para que Ele te dê uma palavra para falar com aquelas pessoas que você vai ter contato durante o dia. Uma palavra de bênção, uma palavra de salvação. Este é o nosso papel, meus irmãos. Eu falei ontem que a salvação é o único presente que nós não podemos guardar para nós mesmos. Precisamos dividir o presente salvação que o Senhor nos deu. Eu escrevi uma matéria uma vez para a revista da minha missão, que fala sobre ouvir a voz de Deus. E eu lembro de um trechinho, numa pesquisa que eu fiz lá, que diz que ouvir, que vem da raiz grega akou, não é, como dizem os dicionários seculares, mera captação de som. Ouvir, no nosso contexto, é absorção de mensagem. Você ouve, processa aquele negócio, vem para a cabeça, vem para o coração, e aí tem a ação do Espírito Santo. É desta oração que nós estamos falando. É nessa oração que você precisa pensar quando você vai falar para alguém: Senhor, que isto vá de encontro ao coração, que seja absorvida a sua mensagem, que haja absorção da tua palavra naquele coração que precisa entender qual é a sua mensagem. Sim, meus irmãos, os irmãos ali em Éfeso e nós também já ouvimos e nós já cremos. Mas para que isso acontecesse um dia na minha vida e na sua vida, foi preciso que alguém pregasse para nós. Foi preciso que alguém pregasse lá para a turma em Éfeso. Aí a gente volta para aquele texto clássico lá de Romanos capítulo 10, o verso 14, que diz lá, né, é uma pergunta: e como crerão naquele de quem nada ouviram falar, e como ouvirão se não há quem pregue? É comigo e com você esse negócio. Não tem para onde fugir, não tem para onde escapar, né? Foi o que o pastor Ricardo falou e orou aqui hoje sobre a nossa participação na grande comissão, né? A grande comissão representada, por exemplo, lá em Atos 1:8, né? A partir daqui até os confins da terra, para a glória do nome de Jesus. Amém, irmãos? E vamos orar, e vamos investir, e vamos enviar, mas vamos também. Perdão, pastor Ricardo, vou falar uma coisa aqui, não é contra que você... Cadê o pastor Ricardo? Está lá atrás. Eu gosto mais de falar que o Senhor chamou a todos, porque o chamado é para todos. Todos somos chamados, a diferença está na direção que Deus dá para cada um de nós. Eu trabalho com segmentos minoritários, dentro e fora do Brasil. O pastor Pedro trabalha com outras situações, você com outras também. Mas eu creio e prefiro dizer o seguinte, que todos nós fomos 100%, ipsis literis, chamados para ir, para orar e para contribuir ao mesmo tempo. Onde, não sei onde vai acontecer, mas todos somos chamados para os três. Eu não gosto de fazer essa divisão, não, sabe por quê? Porque senão eu não oferto para missões, e eu devo ser o primeiro a ofertar para missões,
Eu tenho que honrar meu Deus, eu tenho que ser bom mordomo daquilo que o Senhor Deus dá para mim. E eu aprendi que tudo aquilo que Deus me dá não é meu, é dele, é para a obra. E se é para a obra, eu tenho que investir em missões. Ah, mas eu fui, e daí? A Bíblia diz que é melhor dar que receber, e Deus ama quem dá com alegria. Então eu quero ser amado pelo Senhor, quero ser honrado pelo Senhor, fazendo dessa forma. Mas é bom dividir numa situação como esta aqui, porque muitos ainda não sabem que tem que ir, mas podem contribuir sim, e podem orar sim, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, diz a palavra de Deus que eles creram aqui porque alguém foi falar para eles, diz aqui que eles foram alcançados porque alguém foi falar para eles, e diz a palavra ainda aqui, no mesmo livro, no mesmo trecho aqui em Efésios, que além disto, eles foram selados pelo Espírito Santo. Eu quero ler aqui o finalzinho do verso 13, e todo o versículo 14, que diz assim: fostes selados com o Espírito Santo da promessa, e aí continua, que é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Nós fomos alcançados e fomos selados com o Espírito Santo da promessa, mas porque um dia ouviram, porque um dia ouvimos, porque creram e porque nós cremos, então nós temos este selo, meus irmãos. No mundo antigo, parece-me que ainda existe em algum lugar esta ação, quando se despachava algo como uma correspondência importante, um volume, um pacote importante, tinha-se o costume de selar a encomenda. A gente vê nos filmes aí, épicos, quando o cara põe lá a cera e mete um selão ali em cima, aquele negócio é fechado ali. Qualquer um pode abrir, mas é como se fosse um cadeado, era sagrado o negócio, ninguém podia abrir, ninguém podia mexer. Então era costume selar aquela encomenda como garantia de que a encomenda tinha procedência e que tudo estava intacto ali dentro e que também tinha remetente certo. Tinha destinatário certo. Essa encomenda, esta carta, ela pertencia a alguém e tinha que chegar na mão de outro alguém para quem tinha que receber. Se no meio do caminho acontecesse qualquer coisa, era um absurdo, era um disparate. Acontecia dessa forma. Aqui na palavra de Deus, quando fala que nós somos selados com o Espírito Santo, o Espírito Santo é o selo e o sinal de que nós, você e eu, homens e mulheres, somos selados porque nós pertencemos a Deus. É o Espírito Santo que faz isso nas nossas vidas. A partir do momento que eu criei, eu já fui selado pelo Espírito Santo, e é Ele quem vai conduzir a minha vida a partir daí. É Ele quem vai direcionar a minha vida a partir daí, principalmente na minha caminhada com o Senhor, no meu conhecimento, na minha vida devocional, na minha vida de busca de santidade no Senhor. É Ele quem capacita, é Ele quem orienta, é Ele quem nos ajuda a nós enfrentarmos a vida complexa que nós temos, que o pastor Sandro já falou que hoje não é fácil para ninguém, mas nos fortalece para, no meio dessa caminhada difícil, nós não desfalecermos. Esse é o Espírito Santo e este é o selo de Deus nas nossas vidas. Este é o Espírito Santo, aquele que diz o que os crentes em Éfeso deveriam fazer, e aquele que diz o que nós, os crentes da Batista Nacional, Antioquia, em Jardim Villagem, deve fazer, deve realizar. É Ele quem dá forças para fazer, é Ele quem mostra a vontade do Pai, é Ele quem direciona as nossas vidas com capacidade para a glória dEle mesmo. E assim como naqueles dias, nos tempos antigos lá, em assuntos legais, um selo indicava um dono, implicava em segurança daquele envio, todo verdadeiro crente recebe o Espírito Santo de Deus como sinal de que pertence a quem? A Deus. Nós temos o selo, e aqui nós teríamos talvez só aqui, os pastores que tem aqui, cada um poderia pregar um sermão sobre o selo do Espírito Santo nas nossas vidas. Todos nós temos um assunto desse para pregar, porque isso é dádiva de Deus, é bênção de Deus nas nossas vidas. Quem seríamos se nós não tivéssemos o Senhor Deus e o selo, a segurança do Senhor Deus nas nossas vidas? O que nós seríamos?
O Espírito Santo habitando em nós é sinal de que nós somos propriedade de Deus. Você pode depois olhar lá em 1 Coríntios capítulo 6, que fala sobre isso. Garante a nossa segurança até o dia da redenção. Efésios fala sobre isso, capítulo 4. O nosso selo aqui na palavra de Deus é intitulado como o Espírito Santo da promessa. Irmãos, promessa. E promessa de Deus é promessa verdadeira, não é qualquer coisa. Estamos cansados de ouvir promessas, né? Principalmente na atual conjuntura, principalmente no meio político. Quantas promessas e nada de resultado, mas com Deus não é assim, porque o nosso Deus é um Deus santo, verdadeiro, né? A sua palavra não muda e não falha. Em nome de Jesus, precisamos crer nisso com todas as nossas forças. Sim, nós cremos, nós já ouvimos, nós somos selados também com o Espírito Santo da promessa, mas para que isso acontecesse também, meus irmãos, foi preciso que alguém obedecesse, que alguém se disponibilizasse. Se aquele menino de 12 anos, eu creio que foi Deus que acordou, porque ele era bem preguiçoso, assim, criança, adolescente, dormia muito, né? Não é uma crítica, é só mesmo uma percepção, né? Eu creio que foi Deus que acordou aquele menino todas as manhãs, porque Deus tinha um propósito na minha vida, né? Deus tinha disponibilizado alguém que obedeceu para um dia falar de mim, de Cristo Jesus. Ele tentou muitas vezes, e meu irmão, minha irmã, eu era assim, pedra no sapato de crente, viu? Eu não cheguei a jogar pedra não, mas quase fiz isso. Eu fui gerente de uma empresa, antes de me converter, que um dos funcionários me chamava de chefinho, e eu não gostava. Primeiro porque ele era crente. Segundo, que eu nunca gostei, em todos os trabalhos que eu fiz na minha vida, como gerente, como chefe, eu nunca gostei de ser chamado de chefe. Nunca gostei. E eu tinha uma birra com aquele menino. Mas um dia, aquele menino virou para mim e falou assim, olha, eu oro todos os dias por você. O nome do sujeito, nunca esqueci, Eliezer Procópio de Jesus. Quase redundante o negócio, né? O cara era de Jesus, fervoroso, de uma igreja quadrangular, e lá na minha terra a igreja quadrangular é do fogo mesmo. Anos depois que eu saí desta empresa e que me converti, eu voltei lá para poder abraçar esse menino, né, e chamá-lo de meu irmão em Cristo. Ele já não estava lá. Ele tinha sido designado pela igreja dele para trabalhar na Bahia como missionário. Nunca mais o encontrei. Nunca mais. Mas Deus disponibilizou alguém para orar por mim. Deus disponibilizou alguém para falar para mim. E quantas vezes eu disse não para aquele menino, Marquinhos, que hoje mora em Brasília. Quantas vezes? Quantas vezes eu menti, né? Eu tenho serviço essa semana, vou fazer escala aí, quase 24 por 24, não consigo. Tem acampamento do SIGS, né? Lá no meio do mato, não posso. Até um dia que o Senhor quebrou meu coração e me levou para um culto, e naquele culto eu me rendi, porque eu sabia que aquele negócio tinha que ser para mim. E era para mim, como um dia foi para você também. E aí, meus irmãos, nós vamos nos deparar com versículos áureos da palavra de Deus, como Isaías 6,8, que diz, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Graças a Deus que Isaías responde, ele fala, olha, eu vou, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe qual é o nosso problema? Que muitas vezes nós lemos um versículo como esse, ou entendemos que Deus está nos chamando para fazer algo nesta direção, dessa natureza, e você fala assim, ó Senhor, eis-me aqui, mas envia o meu irmão. Sabe quem fez isso? Moisés. Moisés fez isso. Êxodo capítulo 1 até o capítulo 4, retrucou com o Senhor, titubeou. Deus já estava ficando muito chateado com aquele cabra, até uma hora que ele falou assim, mas eu nem sei falar, Senhor, eu sou gago, sou gagago, né? Ele falou, vou mandar o seu irmão contigo, vou mandar Arão, porque antes Moisés tinha falado, envia outro,
envia outro. O Senhor está me chamando, mas envia outro. É assim, meus irmãos. Envia o missionário que já está lá, a gente continua aqui segurando as cordas. Olha, Deus muitas vezes quer que você esteja lá para alguém segurar as cordas por você, lá nos Calungas, aí nas favelas, nem sei se tem favela aqui na região, mas na periferia aqui de Anápolis. Meus irmãos, precisamos estar atentos ao chamado de Deus para as nossas vidas e fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. Ezequiel 22:30 diz assim: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se disponibilizasse para estar na brecha diante de mim e em favor dessa terra, para que eu não a destruísse. Mas a ninguém encontrei. Tem uma música, antiga que fala sobre isso. Será possível encontrar alguém que queira na brecha se colocar, Quantos têm deixado de se disponibilizar, de estar numa brecha, muitas vezes por causa de orgulho, eu não sei, por causa de timidez. Precisamos orar ao Senhor para que Ele nos ajude a vencer essas barreiras que nos atrapalham a fazer o nome dele ser conhecido e glorificado. E para encerrar, meus irmãos, aos versículos 18 e 19, capítulo 1 ainda, eu quero ler mais uma vez, dizem assim: sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que Ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a atuação da força do seu poder. Uma das etapas de Deus aqui na vida daquela turma lá em Éfeso, que Paulo está nos ajudando a entender aqui, diz ali que eles também tiveram os olhos do coração iluminados. E aqui, Paulo escreve isso para aqueles irmãos naqueles dias, em forma de oração, uma oração agora escrita, que tem aqui, não é menos importante do que a oração falada, começa ali no versículo 17, e quando ele fala aí a frase, iluminados os olhos do vosso coração, significa, meus irmãos, entendimento. A verdadeira compreensão de Cristo, que não depende da minha intelectualidade, nem da sua, e de mais ninguém, por mais fera que o sujeito seja, por mais entendido em algum assunto ou em alguns assuntos que um sujeito seja, não depende da nossa sabedoria humana, mas depende de um coração contrito no Senhor, de um coração entregue, preparado para ser usado pelo Senhor. É ter mente, é ter entendimento, é ter consciência para a compreensão do significado do sermos chamados. Todos fomos chamados, somos chamados. E é por isso que Marcos 16 fala sobre isso, é por isso que Mateus, na grande comissão, fala sobre isso, e é por isso que tantos outros textos vão nos incomodar, nos inquietar sobre isso, porque esse chamado não é só para o pastor, nem para o missionário e nem para a liderança da igreja. Esse chamado é para a igreja. O Senhor chamou a igreja. E se você é igreja, você está no bolo, a menos que você não se sinta igreja. Aí precisamos reconversar ou recomeçar. O chamado é para mim e para você. Precisamos do espírito de sabedoria, precisamos do espírito de revelação, no pleno conhecimento de Cristo, está aí no versículo 17. O Senhor, meus irmãos, concede as revelações dele para aqueles que o conhecem, mas não só que o conhecem, mas que o amam. Se nós amamos ao Senhor, se nós buscamos essa santidade no Senhor, se nós queremos fazer a vontade do Senhor com seriedade, Deus vai nos usar, vai se revelar e revelar coisas para nós. Como igreja, nós já recebemos do Senhor essa compreensão e o significado deste chamado. Enquanto se vai indo, vai se pregando o Evangelho, é no dia a dia, é na nossa caminhada com o Senhor. Entendemos também a nossa vocação, entendemos o poder de Deus sobre nós para nós realizarmos a sua vontade. Aí Paulo aqui vai mencionar 3 áreas especiais sobre a compreensão nossa, em relação a Deus e que nós não podemos ignorar.
está aí no versículo, a partir do versículo 18, né? A primeira situação é a esperança do chamado que ele nos fez. Isso aqui está se referindo ao passado, né? O chamado de Deus nas nossas vidas, aquilo que o crente, que você e eu ouvimos, absorvemos e abraçamos como sendo a voz de Deus. Depois Paulo vai falar sobre as riquezas da glória da sua herança nos santos. Isso é futuro, né? E aí é com o Senhor, né? Futuro são para as coisas que estão por vir, não é para agora. E aí ele encerra falando sobre a suprema grandeza do seu poder, referindo-se aqui ao presente, que é o poder que opera no crente em seu favor agora, nos dias de hoje, neste exato momento, e que nos foi dado para o serviço. Deus colocou isso nas nossas vidas para nós servirmos. E há, meus irmãos, expectativas de Deus em nós. Quando você vai lá para os Calunga, quando você vai para qualquer outro local para fazer a obra, é porque Deus já tinha semeado no seu coração essa expectativa. Mas muitas vezes estamos relutando, né? Mesmo entendendo que Deus tem expectativas em nós. Nós também, como igreja do Senhor aqui nesta noite, já tivemos os nossos olhos, ou melhor dizendo, os olhos do nosso coração iluminados aqui pela palavra, porque nós já conhecemos esse Deus, nós temos desfrutado das bênçãos deste Deus nas nossas vidas, nós temos certeza das promessas e compreendemos o plano de Deus para as nações, mas quanto temos nos deixado ser usado por Ele? O que eu tenho feito e como eu tenho feito para que o nome do Senhor seja glorificado a partir da nossa vida? Tem uma frase que eu estava lendo esses dias, do Barclay, e eu gostei muito, tem muito a ver com o que nós estamos falando, com o que nós cantamos ontem e cantamos hoje, que diz assim: a igreja tem que ser as mãos e os pés para a obra de Cristo, uma boca que fala por Ele, um instrumento e um corpo pelos quais Ele pode e quer operar. Cristo é o instrumento de Deus para a reconciliação, e a igreja é o instrumento de Cristo para esta reconciliação. Eu sou a igreja, você é a igreja. Nós somos a igreja e nós somos um instrumento de reconciliação que Deus quer usar. Os embaixadores de Deus por onde nós estamos, representando o nosso rei, representando o nosso reinado. E aí, meus irmãos, o desafio é: vem e vê, tema da conferência. Vem e vê. E aí eu desafio você um pouco mais. Eu quero ler com você para encerrar aqui, 2 Coríntios capítulo 4, versos 4 e 5, que dizem assim: o Deus deste século cegou a mente, o entendimento dos incrédulos, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Aí continua, né, um pedaço do versículo 5 diz assim: não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor. No nosso quintal, nós temos tremendas necessidades que nós muitas vezes não conhecemos, porque nós não nos interessamos. Sequer oramos por essas necessidades. Eu falei ontem aqui dos pantaneiros, né? E assim, quando fala que é para pescar, show de bola, eu também estou dentro, que eu gosto muito. Mas olha, isso é interessante, né? O versículo continua: vinde a mim que eu vos farei pescadores, mas de outra coisa, não é só de peixe não, de homens. E uma coisa engraçada, interessante, que eu vi um dia desses aí de uma irmã falando, que ela falou que Deus podia colocar bem assim: vinde a mim que eu vos farei caçadores, mas não ia pegar bem, né? Imagina, caçar gente por aí, não é assim, né? Não tem que ser ativo, tem que ser passivo. Vinde a mim que eu vos farei pescadores, né? Tem que lançar, tem que esperar, tem que sofrer para poder alcançar aquele coração, aquela vida para a glória de Deus. Vem e vê. Se vocês olharem as estatísticas, ontem eu falei só sobre os refugiados e os imigrantes, né? Temos aí, eu acho que hoje passa das 500 mil pessoas no Brasil, assim, brincando. Falava-se em torno de 300 mil pessoas.
100 países representados, 27 com as portas fechadas para o Evangelho, mas eles estão aqui no nosso meio. Quantos aqui já ouviram falar da quantidade de surdos que nós temos no Brasil? A estatística de pelo menos 10 anos atrás falava de 10 milhões e meio, segundo o IBGE, e apenas 0,1% é alcançado, conhece o Senhor Jesus. Por que não falar sobre os ciganos? Mais de 1 milhão, né, de algumas etnias, com uma só, que é a majoritária, 0,01% conhece o Senhor Jesus. Das comunidades ribeirinhas, que são cerca de 37 mil, e ainda 10 mil faltam ser alcançadas para a glória de Deus. Dos indígenas, né, que é mais a minha praia, a praia do nosso irmão Ademir, né, a estatística diz que são 164 ainda que precisam da atenção da igreja. Das 164, 65 têm algum trabalho, 99 consideramos etnias não engajadas, ou seja, não existe sequer alguém indo numa comunidade dessa para poder falar sobre o amor de Jesus. Os desafios são enormes. Aí a gente vai falar sobre quilombola, a gente vai falar sobre sertanejo, a gente vai falar das fatias da questão indígena no Brasil, como a grande necessidade dos indígenas do Nordeste. A gente vai falar das tribos urbanas. A gente vai falar aqui do entorno da igreja. Meus irmãos, há muito por se fazer. O que importa é nós obedecermos. Pastor Eduardo Luz, presidente da Missão Novas Tribos do Brasil, pregando uma vez lá em Manaus, ele tinha várias crianças sentadas assim, e aí ele perguntou para as crianças que estavam sentadas à frente se eles sabiam o abecedário, e algumas balbuciaram algumas coisas ali. Eu sei, tá. Pois é, esse é o abecedário que a gente precisa aprender na escola, mas o abecedário do crente é outro. O abecedário do crente é OBDC e não ABCD. É obedecer, precisamos obedecer. Que o Senhor Jesus te ajude na caminhada com Ele e que te dê estratégias para que em obediência você seja usado para alcançar vidas para a glória dEle. Amém? Pastor Sandro, quer orar para a gente, por favor?